A gente tá aqui com a tia auxiliadora. E quem que é, Manu? Ela foi minha professora do parquinho. Foi a sua primeira professora. Ela deu aula, ainda tava na pandemia, então era tudo online. Se apresenta pra gente, seu nome. Eu sou a Maria Auxiliadora, dei aula pra Manu, como ela já disse, né, Manu? Lá no Parquinho do Xangri-Lá. Quantos anos que você deu aula? Dei aula há mais ou menos 32 anos. Eu comecei numa escolinha infantil, aqui em Seu Canzinho. Hoje, infelizmente, essa escolinha não existe mais. Ela se chamava Sítio do Pique-Pau Amarelo, ficava lá na Avenida Aparecida. Era uma escola muito boa. Por que você escolheu ser professora? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu morava numa usina. Nessa usina não tinha parquinho infantil, só tinha o fundamental. E a gente entrava na escola com 7 anos de idade, no primeiro ano. Diferente, né, Manu? E eu tinha uma professora que era um amor, eu adorava ela. E eu peguei um carinho muito grande por ela. Tudo que assim, eu ficava olhando todos os detalhes dela, sabe? Como ela falava, como ela explicava. E isso foi assim, trazendo uma vontade de ser professora. Até a maneira dela se vestir, eu ficava olhando, sabe? Porque ela era muito carinhosa com a gente, muito boazinha. Aí quando eu chegava da escola, que eu chegava em casa, eu já ia correndo para brincar depois que eu almoçava, tudo ia brincar de escolinha. E eu sempre chamava uma amiguinha minha que ela tinha assim um pouquinho de dificuldade na escola. E eu era professora. E eu imitava assim, tudo que a professora fazia na sala de aula, eu fazia com ela. E explicava, conversava, tudo. E eu acho que foi daí que começou já, desde os meus 7 anos, acho que já começou essa vontade de ser professora. E ali a gente passava horas brincando de escolinha. Você só deu aula para crianças pequenas ou para crianças maiores também? Não, Manu. Eu dei aula para pequenininhos, eu comecei com maternalzinho. Depois eu fui para o EJA, que é a educação de adultos, né? Jovens adultos também. Uma delícia, amei de paixão. Eu tinha uma turma, tanto é que quando me mandaram lá para a escola da Alvorada, no momento agora eu não lembro o nome da escola, eu fui assim morrendo de medo, mas foi assim uma turma maravilhosa. Eles tinham cuidado comigo e enquanto meu marido não chegava, ficava no portão comigo, eu fazendo companhia. Nossa, no final do ano fizeram uma festa para mim, foi assim, olha, eu nunca me esqueço. Eu falo que se eu tivesse que voltar e se pudesse pegar o EJA, eu pegaria, foi maravilhoso. E dei aula também na Vila Garcia, também para o EJA, que também fui meio assim, mas graças a Deus também foi uma graça. Os alunos muito interessados, tinham muita vontade. Tinha alunos que levantavam às 4 horas da manhã para ir trabalhar e ali firme na sala de aula, sabe? Dava gosto, prazer de dar aula para eles. Depois trabalhei também no Fundamental. Como foi você dar aula na pandemia? Ai, foi difícil, mãe. Eu acho que foi muito difícil para nós professores, como para os alunos, porque foi uma coisa nova, uma coisa que você não tinha contato com a criança, e você ensinar assim é muito difícil, tanto difícil para nós, para mim pelo menos, quanto para as crianças. Porque a gente passava atividade, as mães tinham que dar, muitas me ligavam perguntando como fazia para explicar, eu orientava e assim, mas era muito estranho. Para preparar a aula, muito difícil, não é tudo que você podia colocar, porque você tinha que pensar na mãe, como ela vai explicar isso para a criança, como essa criança vai entender.
Então, foi assim, muito difícil, muito desgastante. Foi um ano, assim, para mim, muito difícil. E tinha mães que trabalhavam, assim, entravam à tarde, chegavam à noite. Tinha mães que, às vezes, chegavam a me ligar 11 horas da noite para tirar alguma dúvida. E foi assim, para mim, foi muito desgastante. Você está aposentada. E se você acha que a coisa que você mais sente falta, assim, de estar ali na sala de aula, pode ser também de ter dado aula para os adultos, mas o que você acha que é o que você mais sente falta de quando você estava em sala de aula? Das crianças. Das crianças? Eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Ah. Eu amo as crianças. Ai, elas te adoram. Eu lembro quando você deu aula pra Manu, que a gente... Ai, eu fiquei emocionada também. Que a gente vinha as atividades pra fazer. E aí a gente sempre gravava o videozinho da atividade pra mandar pra você. E era uma emoção lá em casa quando vinha a resposta da tia auxiliadora. Os áudios falando que ficou fofo, que a Manu era fofa. Então a gente fazia, aí a gente mandava e ficava: o que será que a tia auxiliadora vai achar? Será que ela vai gostar? E a gente ficava doido pra poder ir, ter um contato, dar um abraço. E aí tava na pandemia, não podia. Uma coisa que eu achei interessante na pandemia, assim, a Manu não tinha contato, assim, isso com ela, né? Foi o ano que a Manu começou. E ela conseguia, mesmo assim, não estando presente com a criança, ela conseguia passar carinho e passar uma segurança, e a criança sentia vontade de fazer ali a tarefa, de entregar a tarefa. Se sentia acolhida. A criança se sentia acolhida também. Obrigada. Ai, que isso? Corta aí. Ai, gente, eu tô lembrando das historinhas. Você lembra da vez que eu vim aqui te entregar cu? Lógico que eu me lembro. Você acha que eu ia esquecer? Cu, que você me trouxe quadrinhos, trouxe livros. É verdade. Os seus livros ficam na cabeceira da minha cama até hoje. Bom, agora a gente quer agradecer muito a tia por ter dado um tempinho pra gente. Agradecer por todos os anos que você deu aula, por ter sido uma professora maravilhosa pra Manuzinha. Então, muito obrigada. Uma professora muito boa. E a gente só tem a agradecer. Imagina, eu que agradeço vocês, tá? Feliz dia do professor. Ai, é verdade. Obrigada. Obrigada.